Olá, gente, tudo bem? Gostaríamos de falar um pouco aí sobre a palavra de Deus, para a gente ter esse entendimento da palavra do Eterno. E essa noite gostaríamos de falar um pouco sobre a Torre de Babel. E o próprio texto diz que aquela geração, que é a geração, pós-dilúvio, sai do Oriente, vai para a terra de Sinar e ali se estabelece uma planície. E eles desejam construir, então, uma cidade, eles têm essa ideia de construir uma cidade e de construir uma torre nessa cidade. E eles começam a se juntar e a trabalhar unidos e juntos em prol do propósito. Eles começam a construir tijolos, a estabelecer ali um pinche, um tipo de argamassa para fazer o ligamento, a liga para a construção desses tijolos. Eles começam a construir. O texto mesmo diz que eles começam a construir. E o Senhor, ele começa a observar esses feitos dos homens. E uma das coisas que eles queriam era ficar unidos ali, estabelecendo as suas vontades, estabelecendo o seu querer, unidos com aquele propósito de não se espalharem. Eles queriam também ter seus nomes conhecidos, ou quando fala construir uma torre até chegar ao céu, ser dono de seus destinos. Amados irmãos, é muito interessante nós vermos que muitas das vezes as construções que são feitas, e essas construções, a unidade que nós vemos de certas coisas, um faz uma coisa, outro faz outra coisa, e a gente às vezes pensa que aquilo tudo é algo bom, quando na verdade não é. Até então parece ser algo bom a construção de uma cidade, parece ser algo bom a construção de uma torre, parece ser algo bom aquela unidade, parece ser algo bom, eles andarem, lembrando que aquele povo falava a mesma língua, seria algo bom o que eles estavam fazendo, mas na verdade não. Como há muita coisa que é construída hoje que parece ser algo bom, mas na verdade não é. Existe unidade, existe às vezes certos tipos de comunhão, que são na verdade para a própria destruição. Então aquele povo está caminhando em si para uma construção onde eles queriam definir a história, onde eles queriam definir suas próprias vidas, ou seja, ser dono de seus próprios destinos. E uma das ordens muito claras que o Senhor deixa a Noé, e Noé transmitiu aos seus descendentes, era que era necessário se espalhar sobre a terra para enchê-la. Aquela geração não queria isso. Então o Senhor vem e confunde ali a linguagem para que eles parem a construção, para que eles parem aqueles feitos, para que o homem não viva nesse lugar de independência. Irmãos, aqueles homens são levados a se espalhar na terra, abrindo mão da estrutura, abrindo mão dos seus feitos, abrindo mão de sua própria astúcia. Nós também precisamos entender algo que o Evangelho faz conosco. O Evangelho nos tira da nossa própria caminhada, ou do nosso próprio destino, porque nós sabemos que nós temos um destino de morte. Mas quando Cristo nos alcança, nós alcançamos a vida, mas o Evangelho ele vem e nos impacta para que nós vivamos a vida eterna. E nos tira dos feitos que nos faz independentes do eterno. Nos arranca das cidades, das plataformas que construímos, que verdadeiramente é apenas fruto do nosso ego. Então, muitas das vezes, amados, nós não percebemos isso, mas muitas das vezes a comunhão que se gera, a unidade e as construções que os homens estão fazendo não são nada ligados ao Senhor.
estão muitas das vezes independentes da vontade de Deus, vivendo de uma forma independente da vontade do Eterno. Lembrando que é uma característica do homem se opor à vontade de Deus. E nós precisamos entender que muitas vezes essa característica de construir para permanecer não é uma construção bíblica. A igreja moderna precisa pensar sobre esse assunto. A igreja moderna precisa refletir sobre isso. Porque muitas vezes a igreja moderna está construindo suas cidades, construindo suas torres e batendo o pé firme. Vamos ficar aqui, quando a ordem é ir. A ordem é ir. A ordem não é habitar ao redor de uma cidade ou ao redor de uma torre. A torre simboliza realmente esse desejo por independência. Muitas das vezes nós como igreja estamos construindo Babel, estamos construindo torres, estamos construindo cidades e nós não queremos abrir mão dessas coisas. E Deus, ele muitas das vezes faz com que o vento sopre para que as pessoas cumpram aquilo que está estabelecido. Lembramos que a igreja, quando fica concentrada em Jerusalém, há aquele evento ali com Estevão, o primeiro mártir da igreja, e logo após a morte de Estevão, há uma grande e terrível perseguição ali contra a igreja tem que sair dali, apenas os apóstolos permanecem, mas os irmãos precisam, eles são espalhados por tudo que é canto, eles começam a levar o evangelho a outros povos. A ordem sempre é ir, é sair. Lá em Apocalipse 18, a palavra do Senhor diz que sai dela, povo meu. Nós precisamos aprender a sair dessa construção babilônica que nos prende amarrados, muitas vezes paralisados por uma construção de uma torre que nos conecta de forma errada. Estamos alinhados muitas vezes em nossa própria independência e não com o divino, e não com o Senhor. E é muito interessante como o povo vai sem estrutura. A igreja também é chamada para ir sem estrutura. Não para construir uma cidade e uma torre, mas para ir. Porque nós precisamos entender o que é obedecer a Deus. E esse evento da Torre de Babel nos faz refletir sobre que tipo de comunidade nós temos sido, que tipo de cristãos nós temos sido. Nós somos os cristãos que de fato estabelece a glória de Deus e vai em nome dele cumprindo em obediência a sua ordem, ou realmente nós definimos as regras, definimos o nosso destino, achamos que definimos, o nosso destino, construímos cidades, construímos torres, ficamos ali, fixamos os pés e negamos o ide do Senhor. Nós precisamos fazer uma reflexão imediatamente. Esse tempo que acabou de passar, de pandemia, nos faz lembrar da Torre de Babel, de como o Senhor confunde a língua das pessoas, para que as pessoas não continuem no seu intento mal. E muitas das vezes eu vejo essa pandemia que mexeu no mundo inteiro, para que a igreja repense os seus feitos, para que a igreja realmente saia desse lugar de construção independente, para que a igreja saia desse lugar de construção de Babel, de torres, pare de edificar cidades e repense. Mas parece que essa geração é pior do que aquela. Aquela geração, ela se espalhou pela terra. Nós temos visto que muitos hoje, no meio cristão, mesmo depois dessa pandemia, não refletiram e não pararam para pensar. O Senhor os chamou para ir para longe das torres, para longe das cidades, mas eles estão retornando com os seus espetáculos, retornando com o seu trabalho, e a gente vê muita unidade, sabe? A gente vê muita construção, a gente vê muita comunhão, a gente vê todo mundo fazendo as coisas juntos, mas no intento totalmente oposto ao santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos viver o ide, nós precisamos ir, nós não estamos aqui para estabelecer uma cidade, uma torre de Babel.
estamos aqui para levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pensar, nós precisamos entender o que o céu está transmitindo. Nós não podemos novamente voltar, né, às construções dessas cidades. As pessoas ficam mantidas, aprisionadas dentro dessas cidades, dessas construções, dentro desses ministérios, né? Prende as pessoas ali e essas pessoas não conseguem ir em nome do Senhor, né? Muitas das vezes embriagadas em olhar para as torres que são construídas dentro desses lugares. E aí volta tudo de novo, volta os congressos milionários, volta as campanhas milionárias, volta os cachês milionários. Enquanto isso as pessoas estão necessitadas, enquanto isso não há realmente um amor por vidas, mas há um amor pela cidade, há um amor pela torre. É tempo de abrirmos os nossos olhos e voltarmos para o Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, te guarde, te sustente. Sai de Babilônia. Sai dela, povo meu. Deus te abençoe. Tchau, tchau.